Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizetti, questões previdenciárias, notícias previdenciárias. Hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria do DPEM, agente penitenciário estadual, mais especificamente no estado do Paraná, estado de São Paulo, foi os estados que eu analisei. Mas esse é um vídeo que serve para todas as aposentadorias de servidor público, especialmente aqueles expostos em áreas de segurança pública ou áreas perigosas em geral. Então existe essas dúvidas, essas emendas, são muitos critérios, muitas regras e é difícil saber em qual critério, qual regra você se enquadra, você que é servidor que você está assistindo, ou o seu cliente, você que é advogado que está assistindo esse vídeo, saber exatamente onde enquadrar esse cliente, onde enquadrar a regra do teu cliente. A gente tem grandes empecilhos na aposentadoria do servidor público em geral, que é a idade e o tempo de serviço público. Existe como superar o critério da idade em alguns pontos. Um desses pontos é a aposentadoria especial, aquela com 25 anos. Outro ponto são as emendas, especialmente para o servidor público antes de 98. Mas o tempo de serviço público não tem como afastar, então é um grande empecilho para quem entrou num cargo com um pouco mais de idade e começou depois nesse serviço público. Eu vou fazer aqui, quero que vocês acompanhem aqui o texto, eu vou dividir a tela para vocês aqui. Então a gente vai acompanhando aqui o material hoje, de acordo com esse material escrito, até porque é um assunto muito complexo, então vai demorar, um vídeo demorado, mas vai valer a pena, você vai entender bem o que a gente pode trabalhar com a questão do serviço público. Então, beleza. Maiores obstáculos, a idade e o tempo de serviço público, como eu falei. Até a emenda constitucional 2098 não existia o critério etário, então a partir daí é que começa a existir, e depois veio regras de transição que permitem, especificamente para o servidor que entrou até 98 e cumpriu o prazo de contribuição em 2019, novembro de 2019, na regra geral, dezembro de 2019 no estado do Paraná e na Previdência de São Paulo em março de 2020, que foi quando foi feita a reforma de Previdência em São Paulo. Quem conseguiu até esse período tem direito à regra de transição. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para baixo aqui. Tempo de serviço e cargo. Então o tempo de serviço e cargo varia de 10 a 25 anos, depende da regra de transição que você vai escolher. E o cargo, nesse caso, do servidor público, que é da área de segurança pública do DPEM aqui, não muda muito, porque geralmente é um cargo junto com a carreira, junto com especificamente, não tem muita dificuldade de cargo, tá? Bom, então o que mudou com a reforma da Previdência de 2019? A referência expressa a Lei 51 de 85. Então a própria reforma da Previdência, em geral, ela já faz menção a essa lei, e a partir disso é possível aposentar de acordo com essas regras dessa Lei Complementar 51 de 1985, mas ela colocou aqui um limitador de 55 anos que antes não existia. Então o que fala a lei? O servidor público policial, que nesse caso é o agente penitenciário, proventos integrais, independente da idade, na lei fala idade, mas tem a restrição da Constituição, 30 anos de contribuição para o homem, 20 anos de exercício de cargo de natureza estritamente policial. E a mulher, 25 anos de contribuição, 15 anos em cargo estritamente policial. Então vamos voltar aqui para o nosso artigo. Então essa foi a principal mudança da reforma, tá? Ela segue as mesmas regras aqui na Previdência do Paraná e de São Paulo, que estão repetindo também a mesma matéria. Outra novidade bem importante é que é possível converter o tempo especial. Isso antes não era possível. Então hoje você pode converter o tempo trabalhado em situação especial, todas as situações especiais, enfermeira, coveiro, eu peguei um caso, agente de segurança, DPEM, enfim, você pode converter em insalubridade, agentes de endemias, médicos, dentistas. Quem está exposto em uma situação de insalubridade consegue converter o tempo que antes não conseguia. Na verdade, isso aqui não foi uma mudança especificamente da reforma da Previdência, mas teve uma mudança na emenda
que a partir dessa emenda o STF começou a entender que era possível sim a mudança, a conversão de tempo especial até novembro de 2019, que antes era considerado um tempo fictício. Então, pelo menos até novembro de 2019 é possível converter. E isso é muito importante para a gente conseguir algumas modalidades de regras de transição ou pontos para regras de transições mais novas. Aí o que acontece? Existe uma aparente aqui conflito de normas. Então a gente tem um conflito entre a norma que a gente falou da segurança pública e a norma da aposentadoria especial. Então não se sabe exatamente se vai valer a regra de transição, a regra permanente, a regra da aposentadoria especial ou a regra do servidor da área de segurança. Mas eu entendo que isso é um conflito aparente de normas. Você pode utilizar caso a caso aquela norma que seria mais benéfica para o segurado, e isso não vai trazer nenhum prejuízo para a administração pública, até porque todas as normas são previsíveis, são previstas, não tem surpresa, tem contribuição, o servidor está contribuindo, está em dia com suas parcelas de contribuição, então não tem por que bloquear, vedar qualquer tipo de benefício previdenciário para ele. Mas isso é uma coisa que tem que ser apurada caso a caso. Bom, antiga aposentadoria especial, pessoal. Isso é uma dúvida também bem frequente. O que acontece? As pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona essa aposentadoria especial. Então, como é que ela funcionava antes da reforma? Tendo 25 anos de contribuição no cargo de exposição, nesse caso aqui por segurança, questões de segurança, risco à saúde, à vida, risco à integridade física, o servidor poderia pedir aposentadoria especial independente de idade, porque não tinha regulamentação da aposentadoria especial. Então se utilizava a regra do INSS, a regra geral, que não precisava de idade, e a partir daí o servidor conseguia se aposentar. Muitas pessoas optaram por não seguir essa regra, até ganharam o processo, mas quando viram o valor do benefício, desistiram, porque era muito longe do salário base. Então essa regra é uma regra que existe uma outra discussão ainda sobre qual que é a remuneração. Aqui no estado do Paraná, o entendimento que prevalecia é que era a remuneração de acordo com a média, então não era a remuneração integral. No estado de São Paulo era diferente, mas em São Paulo a lei fazia referência à emenda 41. Então os servidores até 2003, até dezembro de 2003, conseguiam utilizar a lei, utilizar a aposentadoria especial e conseguir integralidade. E essa questão hoje está nesse impasse, são vários entendimentos, e hoje está no impasse aqui para ser julgado o tema 1019 do STF. Então ainda a gente está no impasse sobre qual o valor da remuneração na aposentadoria, na antiga aposentadoria especial, né, nessa regra antes de novembro de 2019 ou de acordo com a reforma de previdência de cada estado. A conversão do tempo especial, como eu falei antes, não era permitido, hoje já é permitido. E eu agora vou falar regra a regra, caso a caso, para você entender um pouquinho mais as regras de transição, regras, o que daria para aplicar no seu caso ou do seu cliente, como eu falei no início do vídeo. Bom, vamos lá. Qual que era a regra permanente antiga depois da emenda 20 de 98? A idade, 55 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem. O tempo de contribuição clássico, 30, 35. Serviço público mínimo de 10 anos, então não era muito tempo de serviço público, no meu entender. O cargo 5 anos e o cálculo aqui pela média. E o que aconteceu? Veio as emendas constitucionais 41 de 2003 e 47 de 2005, que elas trouxeram várias regras de transição para amenizar um pouco o impacto da reforma da Previdência. Então a gente tem que estudar essas regras, e essas regras ainda, apesar de terem sido extintas em 2019, com a reforma da Previdência de 2019, ainda não se sabe se existe alguma forma de mantê-las vigentes, se tem alguma discussão sobre a constitucionalidade de exclusão dessas normas, e até para verificar o direito adquirido, pelo menos até novembro de 2019, ou pelo menos até a data da reforma da Previdência de cada estado. Então é importante saber
utilizar essas regras, saber entender essas regras, e também outra coisa importante é considerar que houve essa mudança de entendimento que eu falei agora há pouco do STF, que agora permite a conversão também até 2019. Então pode ser que você tenha um direito que antes no seu cálculo não teria. Então é importante verificar bem certinho cada regra de transição. A primeira regra de transição, artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Então tem que ter ingressado até a data da emenda, 31 de dezembro de 2003. A idade continua 55 e 60. Contribuição 30 a 35 também. Muito difícil abaixar disso. Na verdade não tem como abaixar disso. Tempo mínimo de serviço público 20 anos, 10 de carreira, 5 de cargo. Essa aqui é uma regra pela integralidade, tá? Então ela tem que ser até... Eu vou até colocar aqui da 41 de 2003. Até colocar aqui até novembro de 2019. Até a reforma. Agora proporcional com pedágio, ingresso de serviço público até 98. Então para aqueles servidores um pouquinho mais antigos. E essa aqui é aquela proporcional de 48, 53 anos, 48 mulheres, 53 homens. Contribuição também continua, só que ele tem que pagar um pedágio. É do artigo 2º da Emenda 41 de 2003. Vamos conferir lá a regra. Artigo 2º. 25 anos. Se tiver 5 anos de efetivo cargo. 30 anos. Isso aí, a mesma coisa, certinho. Pedágio de 20%. Então, se tinha, por exemplo, 28 anos a mulher, tem que pagar um pedágio de 20%. Mais ou menos ali vai dar uns 6 meses aí, num caso de 2 anos. Só que ela reduz muito. Então, ela reduz 5%. E já é pela média. Ela reduz 5% da média para cada ano que reduzir de 55 para 60. Então, uma pessoa que tem 40, vamos dizer que é uma mulher que se aposenta com 50, já vai sofrer 25% de redução aqui, só nessa diferença de anos. Então, dificilmente vai valer a pena essa aposentadoria. Artigo 3º, inciso 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Essa aqui é uma regra bem diferenciada, é uma das poucas regras que permite a diminuição da idade. Então, mas ela é bem importante com relação a essa questão da conversão. Então essa é uma regra para quem entrou no serviço público até dezembro de 98, até 15 de dezembro de 98, na verdade. 15 de dezembro de 98, vou arrumar aqui, 15 de dezembro de 98. E ela permite aqui o serviço público 25 anos, 15 de carreira, 5 no cargo. E ela permite uma redução de idade para cada ano de contribuição excedente. Por isso que é interessante a conversão dos tempos especiais para conseguir esse tempo de contribuição excedente. Então um homem que tenha, por exemplo, 40 anos de contribuição vai poder se aposentar com 55 anos. Então é uma regra bem interessante, difícil conseguir, não é para qualquer um, é bem complicado. A gente tem até aquele entendimento do professor para conseguir essa redução para o professor também. Aqui no Paraná tem tido bons resultados, já falei sobre isso uns dias atrás. E são essas as regras de transição até a reforma da Previdência Federal ou até a reforma da Previdência do seu estado, mas mais especificamente a reforma da Previdência Federal, para ter uma regra geral, né? Porque outras pessoas podem estar assistindo esse vídeo. Bom, e depois da reforma da Previdência, como é que ficou, Bruno? Qual que é o problema? Bom, regras gerais. A gente já falou sobre as regras gerais anteriores, agora foi para 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. Então, para a mulher aumentou 7 anos e para o homem 5 anos. A contribuição, 25 anos, diminuiu um pouquinho o tempo de contribuição. Serviço público 10 anos, mínimo de 5 anos no cargo, e a regra é proporcionalidade. Então é pela média das contribuições realizadas no período.
Agora as regras da aposentadoria especial, que não existia regulamentação, que antes era pelas regras do INSS, agora estão regulamentadas. A idade de 60 anos, então para ambos ela fica na mesma idade, o que não ajuda muito, especialmente a mulher, que reduz apenas 2 anos. A contribuição 25 anos com exposição, 10 anos de serviço público, 5 anos do cargo e também o cálculo proporcional. Então você vê que a regra da aposentadoria especial não ajuda muito o servidor público. Então é muito ruim a regra da aposentadoria especial, na verdade. Agora, a regra de transição da aposentadoria especial não tem idade mínima, mas mantém a exposição de 25 anos, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e a regra dos pontos, 86 pontos. Então, efetivamente, na verdade, calculando 86 pontos, menos 25 anos de exposição, vai para 61 anos de idade. Então, não é uma regra muito eficaz, a menos que a pessoa tenha ali 10 anos, quem sabe, de um serviço anterior, de um trabalho anterior em regime de CLT, por exemplo, que ela possa averbar e conseguir esses pontos, tá? Segurança pública, a gente falou no início bem no início do vídeo, sobre a Lei Complementar 51 de 85, mais a limitação de idade de 55 anos para ambos, homem e mulher, contribuição 25 e 30, mulher e homem, e o mínimo na carreira policial de 15 e 20 anos também, mulher e homem. Aí a gente tem uma regra de transição também do pedágio para a segurança pública, que é o caso do DEPEN, 52 e 53, também não muda muito aqui, redução de 2 anos. Pedágio, mais um pedágio de tempo de contribuição e a contribuição de 25 e 30. O tempo mínimo de atividade policial, pelo que eu concluo aqui, permanece o mesmo, mas pode ter alguma questão de divergência aqui, alguma questão do pedágio, alguma questão que possa ser trabalhada aqui judicialmente. Até porque ela dá esse pedágio de contribuição, não um pedágio de atividade policial ou atividade específica, tá? Mas em geral o entendimento me parece que vai permanecer a idade e a contribuição nesse sentido aqui. Agora, aposentadoria especial, voltando aqui a regras da aposentadoria especial, com relação ao estado do Paraná, ele fixou uma regra de 25 anos e 86 pontos também, igual à reforma da Previdência Geral. E no Paraná ela teve uma regra ainda pior, que é uma tabela de pontos progressivas. Eu já falei sobre essa questão dos pontos, eu tenho um artigo, vou fazer uma referência para vocês acessarem aqui, mas em geral a reforma do estado do Paraná ficou péssima com relação à aposentadoria especial. É uma regra de pontos progressiva, então até agora não vi nenhuma regra pior do que essa. E agora nós temos ali as outras regras ainda, pessoal, que eu não vou falar muito sobre essas regras, são as regras gerais para o servidor que não se enquadrou nem na especial, nem na segurança pública. Aí ele vai para essas regras gerais, que na maioria dos casos aqui não são muito favoráveis, tá? Até porque tem outras opções para o servidor que é agente penitenciário, mas estão aqui: transição de pontos proporcional. Então é regra de pontos progressiva também. Também tem a idade mínima, 56 e 61 e 57 e 62. Transição de pontos integral, que tem... essa aqui é a única hipótese hoje de integralidade, essa é legal falar. Tem que ter ingressado até 2003, a época da reforma anterior, da emenda constitucional anterior. 62, 65, então não tem como fugir mais dessa idade. Então tem que cumprir esse requisito. Mínimo de 30 e 35 anos de contribuição, serviço público mínimo de 20 anos, 5 anos no cargo, e também a regra dos pontos progressiva, começa em 86, 96 e vai até 100 e 105, com a integralidade. Então a única hipótese de conseguir o benefício integral. Ainda tem, lembrando, tem aquela discussão ainda do STF sobre aposentadoria especial. Temos a transição do pedágio 100% também, 57 anos e 60.
e a regra do pedágio de 50%, mas essa não se aplica. Deixei só para esclarecer, não tem regra do pedágio de 50% como tem no INSS no caso do servidor público. Beleza, pessoal? Então, assunto difícil, complicado, cheio de regras, ainda temos um caminho processual. Se você optar por ir para aposentadoria especial, é só judicialmente ainda. Então, difícil, é uma aposentadoria difícil, complicada, é bom fazer os cálculos, é bom estudar para ver se realmente vale a pena, se você se enquadra nesta modalidade de aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, me avisa, manda seu like, manda um comentário, siga nosso canal, temos o WhatsApp também e estamos à disposição para a gente continuar esse bate-papo, essa troca de ideias, que é sempre, cada caso de aposentadoria é um caso que a gente aprende um pouquinho mais. Valeu, um abraço e até a próxima.